Atenção, tá entrando no ar agora a sua rádio, a nossa rádio, a única rádio comunitária da Zona Leste de Belo Horizonte. Música, informação, conscientização. Rádio Taquaril FM 102,7. Dia 11 de dezembro, né? Era 9, quase 10 horas, a gente não tinha esse horário específico. A gente estava aqui, né, falando do programa da comunidade, do lixo, né, da portaria, onde é o nosso cartão postal do bairro. Quando eles chegaram, a gente assustou. A gente assustou porque eu nunca tinha visto polícia na minha frente, justamente fechando um veículo de comunicação, né? Eu nunca tinha visto aquilo, só que eles foram educados. Eles não chegaram com falta de educação. Principalmente o pessoal do Natal foi muito educado com a gente. A primeira coisa que eles alegaram é que deu o alvará da rádio. A gente não tem. Quem protege a rádio? Vocês têm um deputado, um vereador? Não temos. Ele disse que ia desconhecer que a gente existia, mas veio aí, pegou todos os nossos equipamentos comprados com o dinheiro arrecadado pela associação, com o CNPJ da associação, né, tudo legalizado, tudo organizado. Levaram, quer dizer, para mim isso é roubo, porque eu não sou proprietária da rádio, eu sou cuidadora. Quem é responsável pela rádio é toda essa comunidade aqui. Por que abrir, né, uma rádio comunitária? Bom, porque nós temos aqui cerca de 3.000 famílias que moram em área de risco iminente, risco alto, né? Então a gente tem um grupo de defesa civil montado desde 98. Esse grupo faz socorro em área de risco. Então nesse período, né, em 98, quando começava a chuva, a gente ficava com parte do bairro ilhado, né? Não conseguia chegar com socorro de jeito nenhum. Eu não conseguia chegar uma ambulância, um carro de polícia, o ônibus, não chegava nada. A gente tinha que sair com os moradores, né? Carregado nas costas, correndo, e a casa sempre desabava. Tivemos muita perda de vida, né? Então nós montamos a rádio para fazer a comunicação com as pessoas, principalmente dessas áreas que ficavam isoladas, né? E para organizar, para conquistar uma qualidade de vida melhor, ou conquistar investimentos públicos aqui no bairro. A função da rádio era essa. O poder público, ele concorda com a gente. Desde 2000, quando a gente conseguiu funcionar a rádio, colocar ela para funcionar, de 2000 para cá, o índice de morte por tragédias em período de chuva diminuiu assim enormemente. A gente quase que acabou com isso, né? E assim, o mais bacana é que a nossa ideia de trabalho coletivo aqui, da Defesa Civil, virou uma tarefa da Prefeitura. Hoje é um trabalho que a Prefeitura faz em todas as áreas de periferia da cidade. Então, o Taquaril foi o primeiro leão núcleo de defesa civil. A rádio pirata, como a gente estava falando, é aquela grande diferença. Todo cidadão brasileiro pode montar uma rádio comunitária. Agora tem os porém, né? As normas de como ele pode montar. Através de uma associação comunitária, né? Tem que funcionar na sede da associação comunitária, tem os limites estabelecidos desde a altura da antena até a potência do transmissor, né? Tem esses limites para seguir. Agora uma rádio pirata é aquele fulano de tal, cidadão, né, que resolveu montar uma rádio na sua casa. Montou uma rádio na sua casa e que toca o que ele quer e que lá só faz programa as pessoas que ele quer, né, ou da religião dele, né, ou do grupo dele, que não é uma rádio comunitária, é uma rádio pirata que direciona toda uma comunicação. E na maioria das vezes, infelizmente, são pessoas que estão interessadas em ganhar fama através da rádio e dinheiro. Eu luto pela rádio que ela volta a estar conosco aqui. E as pessoas que estavam lá são pessoas de bem e sempre procurando passar as coisas de bem para as pessoas do bairro, para a juventude de hoje. Estava lá do pagode, do funk, do rap. Então é uma coisa assim, é a rádio que a gente tinha e é uma coisa boa pra gente, a gente ficava muito à toa. Então o que a gente fazia? Eu acho que tá a rádio como divertimento.
E como é cultura também, buscar mais conhecer a comunidade. Eu escutava a Rádio Taquaril sempre, né, porque fala da comunidade, assim, em geral, das notícias na comunidade, eventos na comunidade. Agora a gente está sentindo falta aqui da rádio, que era uma rádio assim, de comunicação, né? E também que passava informações sobre os acontecimentos do bairro, promoções, prestava solidariedade assim, se alguém perdesse algum documento, utilidade pública. A questão da mobilização da comunidade enquanto Rádio Taquaril, o início da rádio foi muito forte. Muitas pessoas se apropriaram, escutaram, envolviam, ligavam, participavam da programação, participavam dos programas, das atividades dos programas, e depois foi se perdendo. Não sei se foi falha nossa, se foi falha da diretoria na época, das programações que existiam. A rádio começou a ficar um pouco sem essa presença comunitária das pessoas na rádio, a participação das pessoas na rádio. Mas nunca deixou de trabalhar em prol da comunidade. E na minha avaliação, a partir dessa coisa da Anatel TI, do Ministério da Comunicação, Polícia Federal, e fechar a rádio, nós fizemos um manifesto, um abaixo-assinado e rodamos a comunidade. A gente conseguiu 2.000, 3.000 assinaturas, uma comunidade de 45 mil pessoas. 42 mil, vamos dizer assim, pessoas da comunidade, moradores da comunidade, tinham acesso, outros se beneficiavam da rádio, mas não teve coragem de se envolver nessa luta e de protestar e manifestar-se contra a decisão da Anatel e da Polícia Federal e do Ministério das Comunicações. A voz que o Taquaril tinha era a rádio. E aí estão tentando calar o Taquaril. A associação, ela incorporou essa questão da legalização da rádio. Então nós organizamos a documentação, mandamos para a Anatel, fizemos reunião com o ministro da Comunicação, Hélio Costa, que nos conhece, inclusive, conhece a nossa situação. E aí nos surpreendeu a resposta que veio, né? Porque disseram que na mesma frequência que a gente tinha apresentado, já existia uma rádio operando. Aí contratamos um técnico, arrumamos um mutirão, juntamos dinheiro, né? E contratamos um técnico do CREA, que fez a leitura certinha a nossa coordenada geográfica. Mandamos de novo com os mapas, tudo, aí fomos conversar diretamente com o ministro. A gente não tinha medo, nós funcionávamos dentro dos limites estabelecidos por lei. Né? Desde a altura da antena, a potência do transmissor, desde a nossa programação. Né? Então, quer dizer, não tinha nada, não tinha medo de nada. Nós estamos funcionando aqui, é o que determina a lei, não é isso? A rádio não é de uma religião, a rádio não é minha, é da comunidade, é de uma associação legalmente registrada. A Anatel, durante 8 anos, né? Ele veio aqui sempre, olhou, avaliou, foi embora, né? Exatamente por causa dessa questão. Não tinha nada a dever. E nunca lacraram. Aí, de repente, vem e nem lacram. Apreendem os equipamentos e levam. Né? Quer dizer, se não entendo, porque durante 8 anos só vieram e nunca fecharam. A gente sabia que a gente estava esperando, a documentação nossa já estava lá, em avaliação, devido a um erro deles, né? Arquivaram, empurraram, engavetaram. Um erro deles que não foi nosso. Deveria se fazer uma auditoria, fazer uma fiscalização, tá dando uma monitorada mesmo nas rádios para ver qual é o grau de envolvimento que a rádio tem com o social, com comunidades carentes, com esse trabalho mesmo, voluntariado, com essas ações que modifiquem, transformem, que ajudem de alguma forma as comunidades carentes. A gente tem o maior carinho com isso aqui, entendendo? E a gente está aí esperando a decisão, né? Os pessoal ver o que vai fazer para a gente. Está na Constituição que todos temos os mesmos direitos. O cidadão carente, pobre financeiramente, ele não tem o mesmo direito. Né? Se mostrando isso, significa que o cidadão ele está abandonado pelo poder público. Ele não tem o direito de crescer mentalmente, pessoalmente,
né? E intelectualmente. Eu acho que continua a ditadura, disfarçada de, entre aspas, democracia, em alguns setores, principalmente de comunicação. Para mim é isso, o fechamento da nossa rádio é a volta à ditadura. Bom, eu acredito que a gente vai ganhar, porque nós fomos atrás de informação sobre essa rádio, que estava a menos de 4 quilômetros da gente, né? Nós descobrimos que a rádio, ela está a 10 quilômetros de distância, 10 quilômetros de distância da nossa aqui. Descobrimos também que ela não opera no lugar que ela recebeu a regularização para funcionar, a licença para funcionar, lá no bairro Paraná, na rua Oscar Correia, número 66. Descobrimos que essa rádio pertence à Igreja Batista da Floresta, né? E que lá onde tinha que funcionar a rádio, funciona a garagem da Igreja Batista. Então nós fotografamos, colocamos isso tudo no processo. A gente está com uma ajuda enorme do pessoal do Centro de Defesa de Cidadania, que montou o processo para a gente e já entrou na justiça, provando que não tem ninguém a menos de 4 quilômetros da gente, né? E que a gente já deveria ter recebido a licença para operar. Não há limites para aquele que quer conquista. O pessimismo não achará saída. Liberto e livre, ninguém aqui é incapaz. Viver bem com a consciência, plantando a semente da paz. Ajudar ao próximo mais do que você pode. Sei que é forte, corajoso, não mede esforços. A força divina não vai lhe abandonar. O despertar do amanhecer é uma nova conquista de quem não se entregou e para aquele que acredita. A justiça não há nas mãos de Deus. Se apegue a Ele, para que não seja mais um homem. Pelo contrário, mostra ao próprio que é idôneo. Não queira nada na palma da sua mão. Buscar no pé dá mais trabalho. No entanto, valoriza seu ato. Dignidade, nem sempre é simples de viver. Uma negrinha aos olhos da sociedade. Piedade, Senhor, tem de piedade de todos aqueles espelhos de uma heróica virtude. Daqueles meus irmãos, o seu cotidiano de vida é normal. Se tu lutas, tu conquista, é tipo assim. Se tu lutas, tu conquista, é tipo essas. Se tu lutas, tu conquistas, vai vendo. Povo brasileiro, sofredor, bom exemplo.